Olá pessoal, bom dia, aqui é o João Carvalho falando pelos Mistérios de Deus. Então nós estamos chegando a... Quando eu estava pensando em chegar à categoria final desse estudo, a parte 7, sobre, ah, sobre a Arca da Aliança e o sangue de Yeshua, ah, acabou que mais alguma coisa aconteceu. Enquanto eu estava analisando de onde a arca veio, onde é que era o templo que Jeremias levou a arca, eu já estava pronto para terminar a lição, o set final, quando Deus, acredito, me revelou mais outra coisa sobre a possibilidade de aonde a arca poderia estar. Então, nós vamos resumir o que é fato. Nós sabemos a revisão, o que é fato. Nós sabemos que o sangue foi necessário para pagamento dos pecados, era ferido no dia de expiação, que era o sangue dos animais. Temos aqui também a cerimônia dos animais também, que os pecados eram colocados num bode e também morto. O bode seria morto, representando Satanás. Sabemos do tabernáculo, né, como era o tabernáculo era feito. Aqui está a arca no final, atrás esse lugar chamado Santos dos Santos. Nós sabemos da arca, do tempo que a arca se parece. Está a dimensão da arca muito bem esclarecida por Deus. Novamente, isso aqui é a revisão. Você pode voltar aos vídeos anteriores e olhar isso com mais folga. A composição da arca, nós sabemos claramente como Deus deu a arca para a gente, como que Ron Wyatt viu a arca, como ela se separa em dois pedaços, tem a tampa com os anjos segurando e a caixa onde está os 10 mandamentos, e acredito que uh, outras coisas, não me lembro direito quais são, mas os 10 mandamentos estavam na arca, que o sangue de Yeshua caiu do lado direito da arca. Nós sabemos disso, nós sabemos o que é fato. Então tudo isso é fato, né? Tudo isso é claramente visível, que as pessoas podem ver. Nós sabemos que João foi bem claro em falar que Yeshua morreu num lugar chamado Caveira e que ele foi crucificado lá, num jardim, e no jardim que chama nesse jardim o Jardim da Sepultura. Então tudo isso é fato. Sabemos que ele foi crucificado, e um pouco antes do pôr do sol ele foi colocado, na no jardim que é do lado. Deixa eu ver se eu chegar aqui e ver melhor. Isso aqui são coisas que são fatos que podem ser vistos em dia. Aqui está a caveira. O local aqui a caveira também, ele foi sacrificado no local que chama caveira, como fala as escrituras. E como o sol está descendo, a escritura fala que rapidamente eles colocaram ele na sepultura, como vimos também na lição anterior. Ele foi deitado lá. Se o sangue caiu sobre a arca, isso aí vocês podem comentar, depende do que o Espírito Santo te revelar. Faz sentido absolutamente perfeito que a rocha quebrou e que o sangue dele caiu na, na arca da aliança, que estava 6 metros para baixo. A tampa quebrou, caiu do lado direito da arca. Faz sentido absoluto. Isso sendo, até recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que isso era o sacrifício contínuo. Eu concordo com essa pessoa, porque uma vez o sangue de Yeshua caiu na arca, caiu uma vez para toda e para sempre. Você pode chamar isso de sacrifício contínuo. E até hoje esse sacrifício está continuando, né? Porque toda vez que você se arrepende e muda a maneira que você o sangue de Yeshua apaga todo e qualquer pecado. Eu recebo e-mail de gente algumas vezes dizendo: eu tenho muito pecado, meu pecado não tem jeito de ser apagado. Como pode ser isso? Sinceramente, com o coração, o sangue do nosso próprio Criador ter morrido por você, não há pecado que, se você não se arrependa, que você se arrependa, seria apagado. Qualquer pecado realmente, como foi até mesmo o rei Davi, que matou um homem e pegou a mulher dele, o pecado dele foi apagado devido ao grande amor e o arrependimento que ele teve.
perante Deus. É claro, ele também pagou pelo erro e perdeu o seu primeiro filho, mas o pecado dele foi perdoado e ele acabou sendo chamado de um amigo de Deus. Então o pecado de Yeshua realmente apaga qualquer pecado que a pessoa comete. Não caia no erro de Satanás dizendo, eu já pequei demais, isso não, o pecado, não, isso não é verdade. O pecado pode ser completamente apagado, e como o próprio Yahweh disse que assim como a distância do leste para o oeste, assim ele esquecerá dos seus pecados. Por favor, então, sempre há possibilidade, sempre há salvação para todos aqueles que se arrependam e decidem mudar os caminhos dele para seguirem o nosso Deus e nas coisas que ele tem pedido para a gente fazer ou comandado. Muitas pessoas falam que até mesmo os judeus eles querem criar o terceiro templo, e eles, se você olhar no YouTube, você vai ver que alguns judeus já estão preparando os utensílios para colocar no terceiro templo que eles vão criar e tudo mais. Eu pessoalmente, eu não acredito, eu não sei se eu traduzir o ponto do Michael Rood, se ele acredita que Deus quer que vai haver mais sacrifício, eu não lembro mais do que ele falou. Pessoalmente, gente, eu acredito que não há mais necessidade de sacrifício de animais, esse é o meu ponto de vista, porque o sacrifício do Filho de Deus já está, o sangue dele já está na arca, o sangue está seco, mais vivo, o sangue não morre, como foi comprovado pelas ciências, e não há mais necessidade de matarem animais. Então eles falam que na Bíblia fala que vai voltar a ter sacrifício de animais no terceiro tempo, e realmente parece que está escrito lá, que realmente está escrito na Bíblia. Eu não acredito que isso seja por um mandamento de Deus. Tá? Esse é o meu ponto nisso tudo. A Bíblia fala muitas coisas e isso não significa que isso é um comandamento de Deus, que tem que haver um outro tempo, que vai haver ainda o sacrifício de animais nesse tempo. E como a Bíblia está dizendo que vai haver, eu acredito que isso foi feito por intermédio dos judeus, dos homens, e não pelo mandamento de Deus. Porque imagina você, tá? Deus preparou o filho dele para ser o nosso cordeiro, para morrer na Páscoa e apagar o nosso pecado, né, uma vez e por todas. Então ele é o sacrifício contínuo até hoje em dia. Imagina, por exemplo, vocês deitados no hospital, sabe o soro que fica caindo aquela gota devagarzinho, uma atrás da outra? Eu vejo isso, eu imagino isso até como sendo isso, o sangue de Yeshua sendo pingado na arca, como um soro, pingando na arca, como um sacrifício contínuo, até hoje em dia. Vai chegar uma época, está escrito na Bíblia, que o sacrifício contínuo vai parar. Aí é problema, né, gente? Porque quando Yeshua não mais usar o sacrifício dele para pagar o nosso pecado, vai haver muita coisa ruim, né? Vai haver muita coisa ruim vai acontecer, porque os pecados não mais serão perdoados. Acredito que isso fala claramente na Bíblia, quando o sacrifício contínuo para. A gente está falando do lado espiritual, é claro, lado espiritual. E é pelo lado espiritual que o sacrifício, hoje em dia, o sangue dele, como uma gota de soro, está caindo na arca, toda vez caindo ponta a ponta, significando que os pecados, se você se arrepender, esse é o que eu penso, se você se arrepender, seus pecados serão perdoados, que ainda é hora, ele ainda está fazendo isso. A Bíblia realmente fala que vai chegar uma hora que não vai ter mais isso, que até mesmo a palavra de Deus desaparecerá nessa terra. Então isso que eu penso, as pessoas que falam que vai acontecer o tempo, que vamos ter que sacrificar os animais mais outra vez, porque está escrito na Bíblia, não é do jeito que eu penso. Porque imagina, você acha mesmo que o pai de Yeshua, Yahweh, você acha mesmo que os judeus pegando a arca e colocando nesse terceiro templo, que só aqui já é uma pergunta enorme, será que Deus vai deixar alguém pegar a arca? Ela está agora na gruta, e esses sacerdotes vão matar animais e começar a jogar sangue na arca. Você imagina o sangue de animal caindo
em cima do sangue de Yeshua na arca? Você acha mesmo que o pai de Yeshua deixaria isso acontecer? Que o sangue de animais cairia sobre o sangue do filho dele? Você acha mesmo que o pai de Yeshua deixaria o sangue de seu filho sendo misturado com sangue de animais? Porque quando o sacerdote respingar o sangue dos animais na arca, pode ter uma possibilidade, né, de cair uma gota em cima da gota do sangue do filho dele, que está do lado direito. Mesmo ele tentando jogar do lado esquerdo, vai haver uma possibilidade, né, de cair do lado direito. Está respingando no ar, né? Aí é o que eu penso, entendeu? É a fé que eu tenho, que isso jamais, o pai de Yeshua, jamais deixaria que o sangue dele seria misturado com sangue de animais. Tá? Então, no meu ponto de vista, e aí eu falando, que se haver o sacrifício de animais no futuro, que a Bíblia fala que vai ter, não vai ser pelo comandamento do homem, não, pelo mandamento, aliás, não vai ser pelo mandamento de Deus, mas pelo homem. Os judeus estão realmente com muita vontade. Se você olhar o YouTube, vocês vão ver que já estão trabalhando nisso há muito tempo, querendo construir um terceiro templo e começar esse sacrifício novamente de animais. Já tem muito, muito tempo que eles estão querendo isso. Então eu acredito que quando isso acontecer, que a Bíblia fala, será pelo mandamento dos homens dos judeus e não pelo Pai e Alvá. Então isso é o que sabemos como fato. Sabemos que Yeshua foi morto na caveira, num lugar chamado Caveira, que ele foi enterrado lá mesmo, poucos metros lá de onde ele estava. Sabemos que a Arca da Aliança foi removida. Como a gente sabe isso? É muito claro. Se você olhar o livro de Macabeus, fala claramente, vamos ler aqui. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Depois obstruiu a entrada, quer dizer, Jeremias já andou, tirou a arca do templo, que a arca fica no templo, e levou pelo esse túnel subterrâneo até essa gruta, e nessa gruta ele colocou a arca e os lugares, os utensílios de ouro do templo, estavam lá também, como o Ron Wyatt tem falado. Alguns de seus companheiros, ou seja, os outros sacerdotes, quiseram aproximar-se para marcar o caminho com os sinais, mas não puderam conhecê-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo: o lugar ficará desconhecido, até que Deus restaure a unidade do seu povo e manifeste a sua glória. Então o Senhor mostrará de novo essas coisas e aparecerá a glória do Senhor, assim como a nuvem, tal como se manifestava no tempo de Moisés e quando Salomão orou, para que o lugar santo fosse grandiosamente consagrado. Então vai chegar um tempo, é claro que a arca vai ser trazida, vai ser mostrada ao povo, e mais uma vez, nós poderemos ter a oportunidade de ver o nosso Deus, a glória dele sobre a arca da aliança. Isso vai acontecer mais uma vez. Isso aconteceu aqui, teve um objeto que hoje se encontra, acredito, no museu lá na Inglaterra, que foi um senhor. Tem a história que eu já falei, já foi falada nos vídeos da arca, já tem 2 vídeos ou 3 vídeos que temos até foto desse objeto que hoje se encontra no museu, acredito, na Inglaterra. E no local onde onde os sacerdotes estavam marcando a arca, e eles acharam esse querubim, esse anjo que estava marcando, que foi o anjo que foi o que os sacerdotes começaram a marcar para o pessoal saber aonde é a arca. E que foi quando Jeremias falou para eles para não marcar, porque a arca tem que ficar escondida. A arca tinha de ficar escondida. Como eu te disse em outros vídeos, você vai ver isso. Então sabemos como fato que a arca e os objetos do templo foi levado para essa gruta. Aqui está marcado claramente. Sabemos que agora você pode perguntar onde é essa gruta. Aí vai a tua fé. Se você não acreditar que Ron Wyatt achou a arca, se você não acreditar que a arca estava 6 metros abaixo da cruz de Cristo, que o sangue de Cristo desceu pelo rachadura que o objeto teve, que o terremoto fez rachadura e o sangue desceu e caiu na arca. Isso tudo aí vai pela tua fé no que o Espírito Santo te revelar
Então, a única pergunta que realmente fica para a gente é: de onde veio a arca? Aonde que estava o templo? Então, aí foi a última categoria que eu ia criar sobre onde estava a arca. Ron Wyatt disse que a arca se encontrava nesse, como eu te disse antes, nesse lugar do acúmulo dos espíritos. E acúmulo do espírito até o crucificamento, até onde o Cristo foi crucificado, essa linha reta, e abaixo dela, claro, tem um túnel subterrâneo de Zacarias, aliás, de Ezequias, como falamos antes. Então, quando eu estava próximo a terminar a minha lição, eu decidi de manhã, antes de dar uma olhada no YouTube, e vi questões sobre o templo. Como pode ser o templo ser aqui? Então, foi tanta coisa que eu tenho descoberto, que Deus tem mostrado para mim, que chegou a necessidade de continuar a fazer mais lições sobre isso. Porque as Escrituras mostram claramente que o templo estava na cidade de Davi. E a cidade de Davi não está aqui nesse templo, que eles chamam, né, o Monte do Templo. A cidade de Davi está logo aqui do lado. E tem a história sobre essa cidade de Davi. Então, quando eu comecei a estudar mais, a ver mais sobre isso, realmente não tem nada de mistério. Eu achei necessário, para concluir essa lição, de explicar para vocês o que eu tenho visto, que Deus tem revelado para mim. Então, eu comecei a fazer uma outra lição, que fala onde está a cidade de Davi e o templo. E essas lições eu começo, por exemplo, será que esse muro que os judeus vão lá e pregam realmente era o muro do templo? Então nós vamos falar sobre isso, vamos ver as várias escrituras que falam sobre a cidade de Davi, o Monte de Sião, como sendo o local onde Deus escolheu colocar o nome dele, e lá estava o templo. Nós vamos ver várias escrituras, vamos passar a próxima vez, eu não tenho tempo mais. Vamos mostrar claramente pelas escrituras que o rei Davi comprou um lugar um lugar do Jerubel. E Jerubel é esse lugar aqui que a gente vai ver no futuro. É onde está esse lugar onde eles faziam plantação de trigo. A gente vai passar por isso também. Vamos ver que lá que foi onde o rei Davi comprou. Nós vamos ver o que os historiadores têm falado sobre o templo. Vocês vão ver que todos eles falam que o templo foi totalmente destruído. Toda a fundação, tudo foi tirado, como o próprio Yeshua tem falado. Nós vamos dar uma lida nos fortes romanos, para vocês verem como fortes romanos sempre é feito naquela época. Nós vamos mostrar, aqui foi uma coisa interessantíssima que eu deparei nesses estudos, que, gente, o templo necessita ter água corrente. Esse aqui foi o que realmente abriu meu olho, muito, muito mesmo, sobre essa questão onde estaria o templo, porque o templo tem que haver água corrente para levar todo o sangue que ele cortava dos animais. E era incrível, tem que haver o templo sangue, e não há água corrente no templo, no monte do templo. Simplesmente não existe nenhum tipo de água corrente no monte do templo. Isso aqui, tudo que está aqui é pedra. Os romanos, para quererem ter água aqui, eles fizeram um aqueduto que vinha de Belém até aqui, mas é água parada, não é água corrente. Então, hoje em dia nós sabemos, por exemplo, que existe essa fonte enorme de Gihon, que é essa fonte enorme de Gihon, que hoje em dia até mesmo você pode ir lá e visitar, e eu vou, quando eu for para Jerusalém novamente, eu vou para lá novamente. Eu estou colocando aqui, essa fonte de Gihon tem um túnel de Ezequias, e você pode andar nele e chega até aqui a fonte de Gihon, tá? E só existe essas duas fontes de água em toda Jerusalém, água corrente, em toda essa área aqui de Jerusalém. Essas são as duas áreas. Então foi isso aqui que abriu realmente meus olhos em estudar mais profundamente. Nós vamos entrar isso em mais detalhe quando
quando chegar a hora de, quando chegar a próxima lição. Nós vamos estudar sobre a cidade de Davi, como é a cidade de Davi, um acidente que o apóstolo Paulo teve na cidade de Davi, quando ele estava em frente às escadas, né? E vamos conversar sobre o mapa da região de antigamente. E a arqueologia do que é achado hoje em dia, onde foi achado esse templo na cidade de Davi. Então acabou se tornando uma lição muito legal, muito aprofundada, com bastante mistérios, bastante comida espiritual para aqueles que querem aprender. Então, novamente, quando eu estava prestes já concluí, falar, ok, gente, a água veio lá dos espíritos, como é que fala? Cúmulo dos espíritos, e lá fica no Templo Mount, que o Michael Rowe está começando a falar. Hoje em dia, eu já não acredito tanto naquilo, justamente por causa do que Deus tem me mostrado, que a arca necessita, que o templo necessita água corrente, e que essa corrente foi achada aqui, e você vai ver através de várias escrituras que Deus tem escolhido a cidade de Davi, o seu templo. Foi aqui que Davi comprou um terreno dos Jebuseus para se colocar um altar. E você vai ver várias escrituras que apontam para o Monte Zion e para a cidade de Davi. Muito bem claro. E no final de tudo vocês vão ver que, na minha conclusão disso tudo, é que esse 35 a 36 alqueires de terra era simplesmente o forte romano. Que hoje em dia, eu não sei se vocês sabem disso, eles não conseguiram achar em nenhum tipo de arqueologia qualquer indicação de onde estava o forte romano. Não sei se vocês sabem disso. Hoje em dia eles não sabem, através de arqueologia, eles não conseguiram achar nada, nenhuma porção de onde estava o forte romano. Eles acham que talvez é uma coisa aqui desse lado que foi criado do lado de cá. Então, gente, eu espero que a próxima lição seja de bom fruto para vocês, e realmente eu queria passar para vocês o restante disso, porque a única coisa que falta responder realmente é onde que era o templo. Então a gente vai conhecer sobre o Monte Sião, nós vamos conhecer sobre a cidade de Davi, que muitas vezes as escrituras falam que é uma coisa só. Nós vamos conhecer sobre as fontes onde haveria o templo. Que, por incrível que pareça, aquelas fotos que eu te mostrei aqui, e eu volto lá para mostrar para vocês, nessa arqueologia recente que foi achada na cidade de Davi, a fonte de Sion é simplesmente 10 metros de onde os sacrifícios dos animais aconteciam. Aí tá. Então essa é uma das indicações que nós vamos ver, começar a ver nas próximas lições. Eu vou continuar com a lição 7, 8 e 9, porque não tem jeito de separar essas duas lições, né? Porque acabou que essa lição de onde está o templo acabou se unindo ao sangue e à morte de Yeshua e a Arca da Aliança. Acabou se tornando uma lição só, mas eu não queria separar com uma lição nova, porque realmente uma está complementando a outra. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês esse estudo.